Fala galerinha, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou lançar um novo quadro, que é o quadro O que eu acho. E nesse quadro, eu no caso, vou dar a opinião sobre algumas novelas ou qualquer outro programa de TV, seja ela positiva ou negativa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Fina Estampa, porque para quem não sabe, está sendo reprisada agora no horário nobre, desde quando começou essa pandemia do novo coronavírus. Então vamos direto pro vídeo, solta a vinheta. Sim, eu fiz uma vinheta. Já estou aqui com a minha listinha para a gente falar sobre os principais pontos que eu gosto ou não gosto em Fina Estampa. Fina Estampa foi uma novela das 9, produzida e exibida pela Globo entre 2011 e 2012. Substituiu o Insensato Coração e foi substituída pela aclamada Avenida Brasil. A novela era escrita por Agnaldo Silva e dirigida por Rolf Maia. Dadas as principais informações, vamos começar a opinar sobre Fina Estampa. Destaquei alguns pontos aqui que eu gostaria de falar com vocês. Ponto número 1. Protagonista não teve par na novela. A Griselda, que era a protagonista da trama, simplesmente não teve química com nenhum dos seus pares durante a trama. Primeiramente tentaram forçar um par entre ela e o René, que obviamente não deu certo pela falta de química, acho que pela construção dos personagens, e depois tentaram juntar ela com o Guaraci, que também não rolou química. O português, que era dono de uma birosca na novela, não rolou química com ela e acabou que ele ficou com a personagem da Esther, que é a Júlia Lemertz, e a personagem da Griselda acabou por ficar sem par. Não que seja ruim ela não ter par, ela pode sim ficar sem par. A Luz, o sétimo guardião, mostrou isso, já que no último capítulo da novela a mocinha não ficou com ninguém. O problema é que em Fina Estampa ela não teve química com ninguém. A Luz, querendo ou não, em alguns momentos ela chegou até a ter química com alguns casais do que ela armou durante a novela. Porém, a Griselda não teve química com nenhum personagem. Outra coisa que é ruim na novela Fina Estampa é que a história é datada. Algumas tramas ficam atemporais, ou seja, o tempo passa e aquela novela continua sendo icônica, trazendo uma mensagem legal, trazendo assuntos relevantes, personagens carismáticos, o que não é o caso de Fina Estampa. A trama fica datada principalmente pelo visual, já que as roupas são extremamente exageradas e acabaram ficando datadas. Os enquadramentos da novela são muito datados, as cenas são feitas de uma maneira de uma novela dos anos 2000, e basicamente é isso, a trama é muito datada, as transições de cenas que são feitas parece dar um ar de uma novela muito antiga. Então a história ela se tornou muito datada. Você vai assistindo a novela, você vê que claramente é uma novela de 2011 que não se tornou uma novela atemporal, como aconteceu com a Avenida Brasil. Avenida Brasil, que estava sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo esse ano, é uma trama que ficou atemporal. O público continua torcendo pelos personagens, as tramas continuam relevantes. E a novela não envelheceu mal, diferente do caso de Fina Estampa, que envelheceu muito mal. A trama simplesmente acabou, está destruída. Você vê que é uma novela de 2010, porém você tem uma ideia de ser uma novela ainda mais antiga, de tão datada que ela tá. O terceiro ponto que eu vou ressaltar aqui, que eu não gosto em Fina Estampa. Gente, eu não gosto quase nada em Fina Estampa. Então a maioria dos pontos aqui vão ser negativos, se não todos. Porque pra mim a história toda é horrível. Eu acho terrível. Eu gostava quando passou. E agora que eu tô reassistindo, que eu tô tendo um pouquinho de noção de como era ruim essa trama. Então agora, o terceiro ponto que eu quero destacar aqui era a rivalidade sem sentido entre Teresa Cristina e Griselda. A rivalidade pode até ter um sentido, já que a Griselda estava tendo um lance, assim, um flerte com o René, que é o Dalton Vick, que é o marido da Teresa Cristina, que é a vilã da trama, que empurra a gente da escada, inclusive. Acho que isso é o único ponto positivo da novela, Teresa Cristina empurrando gente da escada. E não é nada original, né, já que isso já foi usado em Senhora do Destino anteriormente.
A rivalidade das duas é extremamente sem sentido. A Teresa Cristina faz acusações no início da trama infundadas sobre a Griselda. Acusações que chegam a ser... beiram o ridículo, sabe? A personagem olha pra Griselda e decide que não gosta dela. Então ficou uma coisa muito superficial a rivalidade das duas. Teria sido muito mais legal, eu já vi alguns canais do YouTube comentando e eu concordo com eles, que teria sido muito mais legal se a Griselda e a Teresa Cristina tivessem ficado amigas. Já que o casal com o René não rendeu mesmo, não tem motivo para elas ficarem brigando. Então teria sido muito mais legal a Teresa Cristina ensinando um pouco a Griselda como que ela poderia se comportar nessa nova fase da vida da Griselda, depois que ela fica milionária na loteria. Outro plot, inclusive, repetido da novela, né? Esse negócio de ganhar na loteria e ficar rica já é uma coisa muito batida nas novelas. E em Fina Estampa foi feito da mesma forma de sempre, foi bem batido. Então agora, outra coisa negativa da novela é a personagem Patrícia. Na minha opinião, a personagem é muito ruim. Eu não acho a atriz tão ruim assim, apesar de muitas pessoas acharem a atuação dela canastra, achar que ela atua muito mal, que ela fica gritando. Eu acho sim que a atriz não é tão magnífica assim, mas ela já mostrou que ela tem personagens que, dependendo do personagem, ela faz muito bem. Por exemplo, ela interpretou uma personagem em Viver a Vida que era incrível. Eu não lembro o nome da personagem, gente. Acho que era Isabel o nome da personagem. Se alguém souber o nome correto, se eu estiver errado, vocês botem aqui embaixo no comentário. A Isabel era uma grande personagem que tinha feito uma linda parceria com a Lília Cabral. A personagem era meio que uma vilãzinha na trama, ela fazia umas mancadas com as irmãs, ela tratava mal uma das irmãs por ser adotada, então era uma personagem muito legal, de muitas camadas, de muito boa de acompanhar. Diferente da Patrícia, que a Patrícia ela acaba se tornando uma personagem muito chata. Tudo que acontece na vida da Patrícia, ela tem que culpar as outras pessoas, ela nunca percebe que são as escolhas erradas dela que tem culpa no que acontece com ela também, e ela prefere ficar culpando os outros. Ela culpa a própria mãe, ela culpa o Antenor o tempo todo, e ela é uma patricinha mimada, ela grita pra tudo. Qualquer coisa que acontece com a Patrícia, ela começa a gritar igual uma louca, desesperada. Também, né, se tratando de filha de Teresa Cristina, não podia ter vindo normal, né? E aí a personagem fica gritando em várias cenas, e é uma coisa que eu não acho que seja culpa da atriz em si, porque a direção da novela exigiu muito isso dos atores, que eles fossem canastras, que eles fossem clichês mesmo, esses personagens que estão gritando por aí. Se você vai assistir a novela, você vai ver que até o Caio Castro, que fez um personagem muito legal em Novo Mundo, que está muito acima do nível do Antenor, fez um personagem muito ruim em Fina Estampa. Então a direção teve forte influência nisso. Outra personagem que a gente não gosta muito na novela, que eu não gosto, o público acho que também não gosta muito não, é a Amália. A Amália é aquela típica mocinha boba da novela, né? Que acredita em tudo que acontece, apesar de estar na cara dela que aquilo está errado. Por exemplo, o relacionamento dela com o Rafa estava na cara que aquele cara estava enganando ela. E desde o início ela não percebe isso, sendo que ele dá vários indícios que ele está fazendo várias coisas erradas e ela não percebe. E é uma personagem que está sempre ali, sabe, solícita para ajudar todo mundo, mas não vive a própria vida. Então, essa é uma personagem muito irritante da trama, ela tá o tempo todo se preocupando com os outros e esquece de se preocupar com ela. E aí ela é enganada pelo Rafael, né, obviamente, que a gente já estava sabendo disso desde o primeiro capítulo, ela vai descobrir lá no capítulo 70 que está sendo enganada, uma coisa que estava na cara dela, estava óbvio. Outra coisa que eu acho bem ruim na novela é a relação da Teodora com o Quinzé. É uma relação extremamente... Já começa errado, né? Que ela fugiu, deixou o filho e foi embora com o lutador de MMA, Wallace. Fugiu com ele porque ele estava no auge da carreira e ela queria aproveitar desse dinheiro dele. Quando ele vai à falência, obviamente, ela vai lá e abandona ele e tenta retomar sua relação com o Quinzé com o pressuposto de que ela queria a guarda do filho. Mas todo mundo sabe que ela já foi ali querendo reconquistar o Quinzé, tanto é que no final ela reconquista. E é uma relação muito problemática, porque apesar dela ter ido embora e deixado o filho, ele não tem o direito de fazer o que ele faz com ela. Ele grita, chama ela de piranha no meio da rua. E é uma coisa muito desnecessária, que na época já era ruim de assistir. Agora, hoje em dia, a gente consegue ter um pouco de noção de como era ruim aquelas cenas, de como eram cenas erradas. Então, é um núcleo também muito difícil de engolir.
Apesar da personagem da Carolina Dickman ter muita química com o personagem do Malvino Salvador. Mas é muito difícil torcer por um casal que já começa com coisas tão erradas. Outro ponto negativo, gente, vou descar... Ai, gente, que horror. Eu vou ficar aqui falando só pontos negativos. Me desculpe, mas é difícil achar alguma coisa boa nessa novela. Só a audiência mesmo que foi boa, porque o resto... A personagem Dagmar, interpretada pela Cris Viana. Ela é uma mulher negra e na novela ela é retratada como aquele estereótipo de mulher negra como símbolo sexual. Botam ela para tomar banho de mangueira, ao som da música Flor Morena. E é outra coisa muito desnecessária de você ver numa novela, né? E ela não tem outras cenas. A maioria das cenas dela ou é na cozinha ou é ela tomando banho de mangueira, o que reforça um pouquinho, bastante, né, esses estereótipos. Então a novela ela é muito estereotipada. Ela tem esses estereótipos com os homens, com as mulheres. É uma coisa muito ruim de ver. Os personagens parecem que não têm camadas. Eles são muito mal planejados. Aí agora eu vou falar no próximo ponto, é justamente isso. Personagens caricatos. A maioria dos personagens dessa novela são caricatos. A Teresa Cristina é muito caricata, é aquela vilã sem escrúpulos, maluca. O Renê, aquele mocinho burro, caricato também. A Griselda também muito caricata. A Malha caricata, Rafael, tudo caricato. Os personagens são muito caricatos. O Clô, por exemplo, é o maior de serviço da novela. O personagem vive para cuidar da Teresa Cristina, ele não tem vida própria. Ela faz ele de gato e sapato e ele continua lá. E é uma representação muito ruim da gente ver numa novela que passa no horário das 9, que era para estar dando exemplo. Tanto é que hoje em dia seria mais difícil a aceitação do Clô. As pessoas iam ver mais coisas erradas ali, né? Porque o personagem, a representação dele é muito ruim, é muito caricata, é realmente horrível. Outra coisa que a gente vai falar aqui em relação à trama de Fina na Estampa é a pousada da Zambese, gente. Esse núcleo muito desnecessário esse núcleo, gente. Esse núcleo é terrível. É um bando de gente louca que fica aplaudindo o sol no entardecer. Aí toca aquela música, vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. E todas as cenas parecem uma eterna reprise. Você tá acompanhando a novela, parece que você já viu aquela cena do pôr do sol umas 3 vezes, mas na verdade tá na primeira. E também tinha aquele negócio lá da Dona Zilá, que morreu logo no início da trama, que a Dona Zilá, ele é meio que via espíritos sobrenaturais, né? E a Teresa Cristina ia na pousada, ela ficava doida correndo dos espíritos. Era uma coisa muito louca de acompanhar, gente. Era um núcleo que parecia uma novela à parte. Nem parecia que era, que era na mesma novela. Outro ponto negativo dessa novela era o núcleo da praia, gente, que também tinha um pouco de relação com esse núcleo da pousada. Esse núcleo da praia era um bando de homens jogando vôlei na beira da praia e eles ficavam o tempo todo zoando qualquer tipo de pessoa. Eles zoavam Griselda, zoavam o Crow. E eram aqueles típicos personagens bem irritantes de acompanhar. Eles eram muito insuportáveis e eles não tinham nem bons atores. Então o núcleo era realmente bem chato mesmo, era só chato. Não tinha nada de bom naquele núcleo. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o núcleo da pousada é que tinha uma personagem que eu esqueci o nome, eu vou tentar achar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela para falar com vocês o nome certinho. Acho que eu não vou achar ela, gente. Tá bem difícil de achar ela aqui. E aí a Zambesi dava esse apoio para ela, para um lugar para ela ficar, porque a Zambesi percebia que ela estava na rua. Só que esse assunto foi muito mal trabalhado, porque ela só aparecia machucada, não mostrava a história dela. Ela parecia às vezes uma maluca, ficava todo mundo na rua chamando ela de louca, falando um monte de besteira dela, e a gente não sabia qual era a verdadeira história dela, porque ninguém comentava sobre. E a história foi muito mal trabalhada, e é isso. Outra história que também é bem ruim, principalmente pelo fato de ter sido mal trabalhada, foi a história do Baltazar com a Solange, que eram interpretados pelo Alexandre Nero e pela Dira Paz. Os personagens eram um casal que tinha uma filha, Carol Macedo, que era a Sol, da novela Lembrei, gente. E a Sol, ela gostava de dançar funk. Naquela época o funk estava em alta. E o pai não gostava que ela dançasse funk, então toda vez ele ia no baile, buscava ela, puxava ela pelo cabelo, batia nos namorados dela que aparecia.
e ele enfiava porrada na mãe dela, no caso a Solange. E era um núcleo também muito mal trabalhado, porque essa violência doméstica foi muito mal retratada. Não sei se foi proposital, mas a novela botava uma música do Jorge Mateus, uma música que falava sobre ciúme, mostrando que o cara que eles brigavam, mas eles se amavam, assim, que ele enfiava a porrada nela. Então era muito desnecessário você ter uma música representando um casal desses, essa música principalmente. Porque ficava como se eles brigassem, Baltazar brigasse, metesse a porrada nela, mas ele amava ela, então tava tudo bem ele bater nela. Tanto é que no final ele continuou com ela. Então ele meio que se redimiu numa mudada assim do nada. Então foi muito mal abordado. Agora na reprise esse núcleo deu tanto a polêmica que na reprise agora as cenas estão sendo bem enxugadas. A Globo não está exibindo quase nenhuma cena de violência e eu ainda não consegui ouvir a música tocar nenhuma vez ainda. Eu acho que eles estão enxugando bastante esse núcleo, que parte para o nosso último ponto, que é o excesso de personagens. A trama tem um excesso muito grande de personagens, ó, como vocês podem ver, ó a lista aqui, ó. É muito personagem, gente. A trama tem um excesso enorme de personagens que faz com que ela não consiga, de fato, acompanhar. A trama não consegue desenvolver muito bem os arcos, justamente por ter muitos personagens. Então, as tramas ficam superficiais, ficam mostrando apenas um lado da história. Então, esse excesso de personagens atrapalhou muito o rendimento da trama, porque tinha muito núcleo desnecessário, núcleo que não tinha uma história interessante e que a gente realmente não queria acompanhar. Então, eram núcleos bem ruins. Então, agora, com a reprise da edição especial, parece que está um pouquinho melhor de acompanhar, porque eles estão enxugando bastante esses núcleos secundários. Estão ficando realmente só as cenas muito necessárias. As cenas que não são necessárias estão sendo cortadas, tanto é que já está no capítulo 40 da reprise e já foram exibidas 80 capítulos da novela. Quase metade da novela já foi exibida nesses 40 capítulos. O que está dando mais dinâmica para a trama, mas ainda assim a trama ainda é desinteressante. Apesar de estar dando uma alta audiência, porque eu acho que apesar de ser uma novela ruim, ela é uma novela que o público gosta porque ela é fácil de compreender, ela não tem muitas tramas mirabolantes, muitas coisas assim muito difíceis de acompanhar. Então talvez isso justifique o sucesso dela e o porquê que ela está dando audiência mesmo nessa reprise que está dando às vezes até mais que Amor de Mãe, que pra mim Amor de Mãe tem uma qualidade muito maior, né? É uma trama muito legal, inclusive, ó, preciso de Amor de Mãe de volta logo. Mas pelo que estamos vendo vai ser só em 2021 mesmo. Mas estou aqui aguardando, né? Vamos ver qual vai ser a próxima reprise que vai cair no nosso colo, né? Já que se a próxima novela das 9, no caso Amor de Mãe, segunda temporada, for adiada, eles vão ter que enfiar uma nova reprise ali para poder preencher o espaço até chegar a nova temporada de Amor de Mãe. Então, gente, o vídeo foi esse. Deixa o seu like. Vou deixar meu e-mail aqui na tela, ó, mateusmacedo568lo@gmail.com, para quem quiser entrar em contato. Comente, inscreva-se no canal, ative o sininho. E esse foi o vídeo. Até a próxima!